Deidade, parte 7. O Pai habitando no Filho. Mensagem pregada no Tabernáculo Fé Perfeita, em Francisco Morato, São Paulo. Ouçamos nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Senhor nosso Deus, nós temos lido esta parte da Tua Palavra, Senhor. E quantas pessoas a têm lido também durante estes séculos que têm se passado. Nós pedimos que o Senhor, no Teu infinito amor e misericórdia, trate conosco de acordo com a Tua promessa para este dia. Porque muitos leram, muitos estudaram e ficaram sem entender essas coisas. Mas o Senhor prometeu que nos últimos dias o Espírito de Elias viria no homem para restaurar todas as coisas. Aquele mesmo ministério profético que atuou no Antigo Testamento e no início do Novo Testamento viria também no final, no encerramento de tudo, para esclarecer estas verdades para a Tua Igreja. E pedimos que o Senhor nos esclareça mais uma vez, um pouquinho mais, para que possamos adquirir mais fé, mais revelação daquilo que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste nome precioso nós rogamos estas bênçãos. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós, dentro destas meditações que temos tido sobre divindade, deidade e o Logos que saiu de Deus, já temos passado por muitos assuntos, irmãos, muitos assuntos. E tem muita coisa ainda para aprendermos, porque nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo. Se existe alguém na Terra, ou se algum tempo existiu na Terra alguém que poderia saber de tudo, ou de todo o segredo de Deus, esse teria que ser um profeta. Um profeta, porque a ele vem a palavra. E mesmo assim, o irmão Branda nos diz que Deus revela ao seu profeta o que ele quer revelar. Ele não mostra tudo ao profeta, mas apenas aquilo que o povo precisa saber. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras, como o caso de Eliseu, no qual tinha porção dobrada do Espírito que estava em Elias, e mesmo assim, quando o filho daquela viúva faleceu e veio ao encontro do profeta, e o profeta mandou seu moço atrás dela, para encontrar no caminho, e perguntar se estava tudo bem.
Ele disse, aquela mulher está vindo angustiada e vai, Geazi, pergunta se está tudo bem com ela, porque o Senhor não me revelou o que é. Deus não tinha revelado para Eliseu qual o problema dela, que vinha ao encontro no momento como aquele. Geazi foi e perguntou, está tudo bem com teu esposo, com tua casa, com teu filho? Ela disse, está tudo bem. Chegou diante do profeta, ele perguntou as mesmas coisas para ela. Ela disse, está tudo bem, porque Deus não mostrou para Eliseu qual o problema daquela mulher. Ele só mostra o que é necessário saber. Por isto é um profeta, aquele, o único a quem a palavra vem. Um profeta. Agora, nós às vezes, ou nos enganamos, no sentido de dizer, ou gostamos de nos enganar, procuramos simplificar as coisas para não entrarmos em complicações, que na verdade não são complicações, mas por sermos tão limitados e estarmos tão acostumados a encontrar as coisas já prontas, nós procuramos não nos aprofundar nas coisas, para não ficarmos com a mente divagando, pensando o que será, como está isso. Porque na verdade a fé descansa. Na verdade a fé descansa. A fé descansa. Uma fé que está fundamentada na verdade, ela encontra a âncora. Ela descansa. Mas esse descanso da fé não é aquela questão de ficar acomodado. Sabe? Acomodado, de braços cruzados, numa força de expressão, como se estivesse tudo bem, como se nada tivesse acontecendo, como não tivesse mais nada para ser aprendido, mais nada para ser feito. A fé descansa. Mas o profeta disse que a partir do momento que você se convence de algo, se convence da verdade, você então se preocupa. Aí ele pregou a mensagem intitulada Convencidos e então Preocupados. Então a partir do momento que que aquilo estabeleceu na sua alma, no seu coração, que é realmente assim, você então vai se preocupar, porque você descansou. Esta é a verdade, encontrei a verdade. Tudo bem, mas eu não entendo tudo. Eu descanso nisto, na base onde estou. Mas agora eu vou procurar saber até onde eu posso ir nisto aqui. Até onde eu posso aprender, até onde Deus delimitou a coisa para mim. Onde é que está o limite de cada assunto desta base? Sabe? É como você comprar um terreno e chama alguém da prefeitura para fazer a demarcação. E você tem ali, você recebe então agora a escritura do terreno, que diz que está de frente para tal coisa, o lado de tal terreno, ela está em tal bloco, está em tal situação, conta a metragem, o metro quadrado daquilo, tudo. Para que você não construa no terreno do vizinho, não pegue o muro do vizinho. 2 ou 3 centímetros que você entrar lá dentro, ele pode vir depois e dizer, derruba. Derruba isto aí. Você está dentro da minha área. Aí o profeta diz desse jeito, ele fala assim, que chega-se o tempo que precisamos começar de novo, começar outra vez, e derrubar todos os muros que temos construído. A partir do momento que você descobre que não era assim, derruba aquele muro e construa de novo. Vocês vão aprender isso quando receberem a mensagem, o selo de Deus, que está para ser entregue para a igreja. Então você vai perceber quando o profeta nos ensina isso. Derrube aquele muro, construa outra vez. Você construiu, estava indo muito bem. Chega-se um momento, você descobre que não está alinhado, não está no prumo, derrube. O alicerce foi feito da maneira perfeita, a fundação está perfeita para que você construa da maneira perfeita também. Qualquer coisa que desalinhar, então vamos procurar consertar. Nós temos aprendido isto. Agora, aí que está o problema com o sistema religioso. Que eles construíram em cima de uma base, mas eles construíram errado. Para começar, não entenderam o terreno. Não viram até onde eram os limites que poderiam ir. E eles construíram de qualquer maneira em cima disso. E quando eles descobrem que está meio torto para lá e para cá, eles não têm agora humildade, nem sinceridade de voltar atrás. Como a Igreja Católica, ela não quer voltar atrás e dizer que errou, que está errada.
Ela pode voltar atrás pedindo desculpa por ter tido participação no Holocausto, na morte dos judeus, no tempo de Hitler. Ela pede desculpa, mas o que é mera desculpa diante de milhões de pessoas que foram queimadas vivas? Que serviram como carvão para as locomotivas do dia. O que é apenas pedir desculpa? Só isso não resolve. Agora, resolveria se derrubasse o muro e construísse de novo. Como vamos ficar, ou como vai ficar o mundo religioso diante da palavra de Deus? Construíram credos e dogmas em cima de doutrinas e preceitos humanos, e depois você mostra que aquilo está errado, mostra no prumo da palavra de Deus, no nível da palavra de Deus, que aquilo não está correto, mas eles não querem voltar atrás. Não, eles não querem voltar para o batismo apostólico, não querem voltar para as doutrinas apostólicas, eles continuam como está. Entendem? Mas o profeta é para isto, para consertar, para profetizar onde o altar está rachando, sabe? Para que se construa novamente. E nós estamos aqui exatamente para isto, ver onde que está as limitações, até onde podemos ir, onde temos deixado de ir, onde construímos, onde deixamos brecha, e sempre procurar tapar estas brechas para que o inimigo não entre, não penetre. E principalmente começamos sobre a base doutrinária. Então aí está. Aquilo que nós não aprendemos ontem, nós poderemos aprender hoje. Se Deus viu que ontem você não poderia saber do que você sabe hoje, Ele tinha um motivo. Ele tinha um motivo para isto. Então vamos começar por isto aqui. O batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outra tradução diz: em quem eu tenho prazer de habitar. E estamos procurando as bases doutrinárias apostólicas, já que cremos no retorno para a palavra original. E com isto aqui, nós temos que procurar saber aonde falharam nestas construções. Onde foi falhado. Para começar, baseado neste versículo, os irmãos trinitários, os evangélicos que creem que Deus é 3 pessoas, eles dizem que aqui eles estão vendo 3 pessoas. Jesus na água, uma pessoa. A pomba descendo, outra pessoa. E a voz do céu, outra pessoa. Aqui eles querem mostrar 3 deuses. E aqui não tem 3 deuses, aqui não tem 3 pessoas. Você encontra uma pessoa na água sendo batizada, o Espírito de Deus em forma de pomba e uma voz soando. E uma voz soando. Isso aqui não são 3 pessoas. Aqui é uma pessoa. E esta pessoa, Jesus Cristo, ele é chamado na Bíblia o Filho de Deus. E Paulo, explicando o que você leu aqui em João 3, ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Deus estava em Cristo? A partir do momento do batismo, quando Deus veio e habitou em plenitude. Você não pode ver 2 pessoas nisto aqui. Você vê apenas uma pessoa. O corpo de carne, Jesus Cristo, e a plenitude da divindade morando nele. Por isso ele podia dizer: eu e o Pai somos um. Não 3 deuses, não 2 deuses, mas Deus habitando em seu Filho. Uma única pessoa. Esta é a unidade de Deus. Vamos para as Escrituras, no livro dos Salmos, no capítulo 2, para que vocês vejam. Nós não precisamos comentar muitos, porque estamos apenas dando uma repassada em coisas que já ouvimos sobre a deidade, e creio que este é o 7º culto sobre isto, mais ou menos isso, sobre esse assunto. E vamos ler aqui a rebelião das pessoas ou das gentes e a vitória do Messias. Está falando aqui de quem? Do Messias. Então vamos ver aqui o versículo 4. O versículo 4 de Salmos 2 diz: Aquele que habita nos céus se rirá.
o Senhor zombará deles. Aqui está falando do que habita nos céus, do Deus Criador. Versículo 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. É um decreto que foi dito. Você sabe um decreto? Uma ordem, um documento. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Está falando aqui de quem? De alguém que foi gerado e de alguém que o gerou. Veja. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Para que você entenda de quem está sendo falado aqui, de quem está sendo falado, veja, hoje te gerei. Você vai para as outras partes das Escrituras e você vai encontrar nas cartas de Paulo, principalmente no livro de Hebreus, quando ele faz essa citação, se referindo a Jesus Cristo, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, quando estava nos dias de sua carne. E aqui está: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Você lembra de que disso aqui? E regerá as nações com vara de ferro. Não é isto? Veja. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, para que vocês entendam que quando se fala da vinda do Messias, quando se profetiza sobre o Messias, mostra exatamente a relação entre o ser que foi gerado e aquele que o gerou. Porque é por isso que William Branham, ele combateu tanto os irmãos unicistas, aqueles que dizem que é só Jesus, e que é apenas Jesus, e que Jesus, ele só tem os três ofícios, e que não existe outra coisa além disso. O profeta combateu isto, e disse que isto era uma heresia. E ele combateu isto porque os apóstolos combateram isto, o último apóstolo, João Batista, combateu isto, os que vieram depois de João Batista, Policarpo e Irineu, também combateram isto. E todos esses mostraram Deus, aquele que o gerou, o seu Filho, Jesus Cristo. Deus não uma pessoa, mas Espírito, que habita em toda a plenitude na pessoa de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível. Veja. Então, uma outra parte aqui, deixe-me ver, onde nós poderemos ler também, onde fala sobre o servo do Senhor. Eu creio que está no livro de Isaías. Salmos, Provérbios, Isaías, creio que é o versículo 42, que eu tirei aqui, onde estava marcado. Isaías 42, observem comigo um pouquinho estas escrituras agora. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Veja que as mesmas palavras lá de Mateus 3, versículo 17. Este é meu filho amado, em quem eu tenho um prazer de habitar, em quem me comprazo. Veja, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Estão entendendo? Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Você sabe por quê? Ele diz assim, ó, o Pai, Jesus disse, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Lembram dessa escritura? Aqui está, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Doutrina é forma de crer. Por isso, em cultos anteriores, nós lemos João quando ele diz para perseverar na doutrina. Paulo fala, tem cuidado de tu mesmo e da doutrina. João diz, aquele que persevera na doutrina de Cristo tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Então aí está. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor. Porque Ele quer diferenciar para nós aqui, e esta maneira do ser de Deus, para a manifestação, quando Ele veio habitar no Filho, no ser que foi criado. Deus, para a manifestação, quando Ele veio habitar no Filho, no ser que foi criado. O versículo 5, não é? Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela há, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Agora veja para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. De quem está falando aqui? Primeiro ele está dizendo quem é ele. Eu, o Senhor, estou fazendo isto. Estou enviando o meu servo, porque ele assumiu a forma de servo. Veja, o Logos que saiu de Deus, assumiu a forma de servo. Mas Deus já está dizendo, colocarei sobre ele o meu espírito. E ele faria o que quando viesse? Ele viria como um concerto para o povo. Um concerto é um pacto. Um pacto. Por isso ele é chamado anjo do pacto. O anjo do pacto. Apocalipse 10, ele vem também como um anjo do pacto, com o arco íris sobre a sua cabeça. Veja. Agora aqui está. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Vocês agora estão lembrados de outra escritura que Jesus, quando ele leu, e ele disse assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque aqui está dizendo, colocarei sobre ele o meu Espírito. Aí Jesus confirma dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Vocês lembram desta escritura? Não é? Para levantar os quebrantados, os oprimidos, os aflitos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês lembram desta escritura? Mas aqui no versículo 8 ele diz, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. As imagens de escultura. Então, por aí vocês já perceberam que Deus enviaria alguém, como nós cantamos, Deus enviou seu Filho amado. Nós sempre temos crido que Deus é um. Precisamos a cada dia estarmos nos atualizando dentro da palavra de Deus para entendermos esta unidade de Deus. Caso contrário, poderemos ir para os dois extremos, ou extremos dos trinitários, ou extremos dos unicistas. E nós não somos nenhum dos dois. O profeta disse que a noiva, ela seguirá pelo centro da estrada, pelo verdadeiro e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Vamos aqui alguma coisa. Já que temos lido estas escrituras, eu quero ler para vocês aqui um pequeno trecho da mensagem. O julgamento. Esta mensagem foi pregada por William Branham deixe-me ver aqui. Deixe-me ver rapidinho. O julgamento é 21 de junho de 1964. Parágrafo 173. No nome de Jesus Cristo, ele já pregou a mensagem, ele está encerrando o assunto e ele está chamando a fila de oração. E ele primeiro ora, dizendo assim: no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
para a glória de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, a qual acabei de pregar, eu tomo todo o espírito aqui sob o meu controle. Veja como ele ora. No nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a glória de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, existia algum motivo, sobejo, para que o mensageiro de Deus para o tempo do fim orasse exatamente citando isto, que os unicistas não citam. Parágrafo 185 desta mesma mensagem. O que é isto? Isto o quê? Estas coisas, olha, que ele começa a pregar, dizendo assim, olha, há uma outra pessoa sentada por aqui que tem sofrido, sentada bem aqui embaixo, um homem e sua esposa, ela está orando, ele está orando por ela, é uma condição nervosa, nervos na face, ela é uma mulher um pouco obesa, seu esposo está com uma camisa branca, ela está impondo as mãos dele sobre si, isto é verdade, levante sua mão se isto é verdade. Se é por isto que a senhora está orando, não se preocupe, isto parará. É uma promessa, se a senhora crê. A senhora tocou suas vestes. Veja. Há uma outra senhora sentada bem aqui atrás, neste lado. Ela está sofrendo de um problema feminino. Espero que ela... Oh Deus! Senhora Red, a senhora sabe que eu não a conheço. E ela chamou pelo nome. Veja. Mas isso é verdade, não é? A senhora estava orando dizendo, Senhor, sê misericordioso comigo. E ele foi. Isto a deixará agora. A senhora apenas creia de todo o seu coração, não duvide e tenha fé. Aqui está uma senhora sentada bem aqui no final, com um pequeno chapéu de coloração escura. Ela está orando acerca de... É um problema. Ela tem um problema. Não veem vocês aquela luz pairando sobre ela lá? Essa mesma luz que vocês veem aqui sobre a fotografia. Vocês não estão vendo aquela luz pairando sobre ela lá? Vem? Ela tem sua cabeça abaixada. Ela tem um problema com seus joelhos. Ela machucou seus joelhos. Ela caiu e machucou seus joelhos. Vem? Eu não a conheço. Deus sabe disso. Mas isto é verdade, não é, senhora? Aqui. Imponha sua mão sobre essa senhora sentada ao seu lado. Venho diretamente a ela. Ela está sofrendo de uma condição nervosa. E esta condição, ela tem um problema de vista. E os olhos foram operados. O que causou isto? Isto é correto? Levante sua mão se pode crer. Essa outra senhora levantou a mão bem ao lado dela. Isto a emocionou. Mas a razão, se a senhora crê que Deus pode dizer-lhe qual é seu problema, é em seus tornozelos. Está correto? Balance sua mão assim para confirmar isto. Que foi que ele disse que faria? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisto? Aqui está um homem sentado em frente de mim. Ele está sofrendo de artrite. Não sei se ele vai captar isto ou não. Ele é um homem com cerca da minha idade. Ele sofre de artrite. Ele não é daqui. Ele é de Kansas City. O senhor crê que Deus o curará? O senhor crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome? Senhor Francis. O senhor creia de todo o coração. E ele estava tentando despojá-lo disto, senhor. E o senhor estava pensando que eu estava referindo-me a um outro homem. Mas era o senhor. Lembra quando ele começou a revelar o segredo do coração deste homem? Ele disse, eu não sei se ele vai captar isto ou não, porque o profeta sentiu que ele não estava percebendo que era com ele. Ele achava que era com outro irmão. Aquela coisa, não pode ser eu, não é? Não pode ser comigo. O senhor pensou que era com outro homem, mas é com o senhor. E quando eu disse aquilo, um sentimento muito estranho veio sobre o senhor. Realmente doce e cálido. Se isto é correto, balance sua mão assim. Também sua esposa, sentada lá atrás, a senhora Francis, ela sofre também de artrite e ela tem problema com seus olhos. E problemas com seus ouvidos. É isto correto? A senhora sentada ao lado dela, bem ao lado dela aí. Ela está sofrendo das varizes, correto? Ela tem algo errado internamente. Algum tipo de... É um problema de bexiga. Ela tem problema de bexiga. Ela é também de Kansas City, a senhora Greg. Este é seu nome. Olha, se eu sou um completo desconhecido para vocês, levantem suas mãos desse jeito, de modo que quero dizer, para estas pessoas aqui que foram chamadas, levantem suas mãos, vocês que acabaram de ser chamados.
se eu sou desconhecido para vocês. Aí que está o parágrafo que eu queria ler. E eu ia ler sem ler estes outros para vocês, mas fica mais fácil para vocês entenderem agora. Que é isto? O que é isto que foi acabado de fazer nesta reunião? Aí ele explica. O mesmo Deus, o qual desceu em carne humana, veja a explicação. O mesmo Deus que desceu em carne humana e comeu carne e bebeu leite, e Jesus disse, e Abraão disse melhor, que ele era Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus disse, como aconteceu naquele dia, que Jeová, o Filho do Homem, agora aqui está ele citando Jeová também como o Filho do Homem. Que cada vez que Deus envia um profeta na terra, é Elohim, é a presença de Elohim, o Criador. Como Filho do Homem na terra, manifestando a sua própria palavra. As pessoas passam muito por alto o que é um profeta de Deus na terra. As pessoas passam por alto isto. Bem, Elohim, veja, Elohim, Deus manifestado em carne. Como aconteceu naquele dia que Jeová, o Filho do Homem novamente, na forma de profético, como ele era, retornaria novamente nos últimos dias. O que Deus enviou para esses últimos dias, quando ele usou um homem para manifestar através desse homem, neste homem, este dom profético, é mais uma vez Elohim em um corpo de carne. Vocês precisaram passar muitos anos para ouvir isto. Precisamos passar muitos anos. Faz tempo que eu creio que Deus enviou um profeta para descendo a posição do homem. Esta é a diferença. Agora, por que em Jesus Cristo? O que era Jesus Cristo? Ele tinha este título de Filho do Homem porque Jesus era o profeta. Jesus era o profeta. O profeta. O profeta dos profetas. Em cada profeta do Antigo Testamento, houve manifestação de porção da palavra. Parte da palavra de Deus veio nestes profetas. Em Jesus veio a plenitude da palavra. E eu vou citar algo aqui para vocês. Nos profetas do Antigo Testamento veio porção da palavra. Em Cristo veio a plenitude da palavra. E nesta manifestação para nós veio a divindade outra vez na terra. Isto está acima de qualquer ideia, de qualquer concepção humana, de qualquer entendimento humano. Eu nem sequer me preocupo se eu entendo ou não, eu apenas creio. Creio. Elohim outra vez veio à terra para poder manifestar o Filho do Homem. Este ministério para preparar a noiva para o rapto, levar a noiva para a palavra, trazendo o ministério da pedra de coroa. Precisava-se de um homem na terra, de um corpo na terra, aonde se manifestaria este poder. Mas, como é manifesto em um homem, as pessoas não creem. Principalmente se o homem não for inteligente, se não for entendido, se não for de um grande seminário, se não vir de uma grande denominação. Aí não é crido. Entende? Mas se viesse das Assembleias de Deus, era crido. Se viesse da Organização Batista, era crido. Se viesse entre os pentecostais, era crido. Mas quando Deus manda uma manifestação desta, ele vem contra todo o sistema estabelecido. Mesmo que esse sistema estabelecido, Deus trabalhou através dele. Como quando Deus estabeleceu a lei por Moisés, mas quando se manifestou Deus naquele corpo de carne, foi para contrariar exatamente aqueles que construíram muros tortos em cima do fundamento da lei. Jesus veio para derrubar tudo. E ainda disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veio? Então, aqui o parágrafo 185, para fecharmos esse parágrafo aqui. Um pouco antes que os corpos de vocês sejam mudados, nós
Nós não poderíamos, veja Sara, não poderia receber aquele bebê naquele corpo, poderia? Abraão não poderia em seu corpo. Seu corpo teve que ser mudado. Assim tem o nosso para receber o filho. Para receber o filho. O encontro com Jesus nos ares para o arrebatamento. Isso não pode vir, você não pode enfrentar isto sem antes ter seus corpos mudados. Veja, mas antes da mudança destes corpos, antes desta mudança, porque no abrir e fechar de olhos, Paulo diz, que seremos transformados, antes disso, nós precisaríamos receber a visita de Elohim em um corpo de carne, como Abraão recebeu, trazendo a promessa do filho. Aí ele conclui aqui, tome a palavra, e ele é o filho. Tome a palavra. A palavra é o filho. Isto é a palavra. Vocês creem nisto? O filho é a palavra. Aí as pessoas ficam confusas. Primeiro, Deus enviou um profeta para esta geração. E este profeta disse, o profeta da era é o Espírito Santo. Entendem? Que coisa? Deus desceu e falou com Moisés em um pilar de fogo. Eu sou o Senhor. E o profeta mostra aquilo, era Deus. E depois ele diz, a presença do pilar de fogo era o anjo do pacto. O anjo do pacto é Deus. Elohim. Veja. Depois ele diz, Jesus é aquele anjo do pacto. Gente, revelação está além de conhecimento, está além de entendimento. Por isso que olha, Pedro, não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai é quem te revelou estas coisas. Porque o fundamento da igreja é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Bem, nós concluímos o outro assunto, lendo aqui este parágrafo, o outro culto aqui. Vamos encerrar já, dentro de instante. Mas nós lemos uma parte de Hebreus 7, a primeira parte da mensagem pregada pelo mensageiro de Deus, Hebreus capítulo 7, primeira parte, onde ele diz assim, onde foi perguntado, qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença entre Deus e Jesus? E perguntei isto para o irmão, disse, qual é a diferença entre Deus e Jesus? Ele disse, nenhuma. Não há nenhuma diferença. Isso não serve sim reto. Mas se não estiver, se a doutrina correta de Cristo não estiver primeiro fundamentada, você nem sequer pode citar isto. Porque primeiro você tem que saber o que era aquilo, depois você pode chamar do que você desejar, do que achar melhor. Primeiro você sabe que aquilo é uma bolacha, para depois você colocar os adjetivos. Não sei se é adjetivo. Ela é saborosa, ela é gostosa, ela é boa, ela é saudável, ela tem um cheiro suave, diga o que você quiser. Que a identifique. Mas primeiro você sabe, aquilo é uma bolacha. Entendem? Primeiro estabeleça a doutrina no seu coração. E depois você pode agora colocar os adjetivos que compõem o que vem depois daquilo. Por isso você pode chamar ele de rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e fim, o profeta, a lei, a graça, tudo. Você pode chamá-lo. Mas primeiro você tem que estar estabelecido naquilo que ele é. Então, se você perguntasse para o mensageiro de Deus, qual é a diferença entre Deus e Jesus? Ou entre o Pai e o Filho? A resposta está na mensagem, Hebreus capítulo 7, primeira parte. Ele diz, agora, a razão que há uma diferença entre Deus e Jesus. Jesus teve um princípio. Deus não teve princípio. Melquisedeque não teve princípio. E Jesus teve um princípio. Porém, Jesus foi feito semelhante a ele. Essa é a diferença de Deus e Jesus. Qual é a diferença? Que Deus não teve princípio. Por isso ele não terá fim. E Jesus, sim, Jesus teve um princípio. Como? Como foi que ele principiou? Aí você vai ter que ir para aquele primeiro estudo que tivemos. Voltando ao princípio para ver o Logos. No início,
quando de Deus saiu o Logos, e aquilo era o seu Filho, em um corpo que não poderia ser visto nem tocado, porque era semelhante, era como uma teofania. Veja, que durante todo o Antigo Testamento aquilo foi mostrado para as pessoas, em aparições. Mas para poder aquilo ser mostrado, Deus teve que, no ventre de Maria, formar um corpo de carne. Ele tomou emprestado o seu corpo, criou no ventre de Maria uma célula sanguínea, e aquilo foi multiplicando célula após célula, até que aquele corpo estava pronto para nascer. Entrando no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Isto é o Logos, o Filho, falando do Pai. Um corpo me preparaste. Veja, mas antes dele preparar este corpo aqui na terra, há 2000 anos atrás, antes disso, antes de Abraão, antes de Adão, antes da queda de Lúcifer, antes de tudo isto, ele já tinha gerado o seu Filho, saiu dele, estava com ele, com Deus, estava com Deus, estava em, assim como seu Filho estava em você, mesmo antes de nascer. Você veio de seu Pai. Por isso que Jesus não tem nada, não tinha nada de sangue de Maria nele, não tinha nada de sangue judeu, não tinha nada de sangue gentil, porque o sangue, o germe de vida vem do Pai, e o sangue vem do Pai. Por isso que na cruz o que foi derramado ali, das veias do Emanuel, era o sangue de Deus, para poder nos comprar, para poder nos resgatar. Não poderia ser sangue humano. Mas olha, antes de tudo isto, primeiro ele teve que gerar aquele ser. E ele sendo gerado, então ele começou a principiar ali. Estava com Deus, então saiu, ele pôde sair de Deus, e através daquele Logos, Deus então criou todas as coisas. Foi como um corpo para que Deus habitasse naquele corpo. Bem, eu quero citar para vocês aqui mais algumas outras partes onde o mensageiro de Deus trata deste assunto. Na mensagem Paradoxo, nós lemos parte disto, e eu quero repassar um pouquinho para vocês. Este pequeno moço, este menino de 12 anos de idade, olha, nada de sabedoria, porque era somente um moço de 12 anos, e o pai não morou nele nesse tempo. Nós concluímos por aqui, por esses assuntos aqui, o culto anterior. O pai não morou nele até este tempo, porque ele veio no dia quando ele se batizou. Isto quem está pregando é o profeta de Deus, no ano de 1964, um ano depois que ele pregou a revelação dos selos. Entendem? Então ele está dizendo, ele veio morar nele quando ele se batizou. Foi a escritura que nós lemos. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui está o lembrando agora, pregando a mensagem paradoxo, porque realmente é um paradoxo. É uma coisa impossível, mas no entanto é real. Paradoxo é isso. Uma coisa incompreensível, mas é a verdade. Veja. E veio o Espírito de Deus, e baixou, e entrou nele. Porém, olhe, a este pequeno moço de 12 anos, ele sendo a palavra, porque ele era a palavra, já passamos sobre isto, Jesus era a palavra de Deus que estava sendo materializada na terra. E ele sendo a palavra, ele foi ungido para ser o ungido, e aqui ele estava. Veja, por isso ele disse: não sabes você que eu devo estar nos negócios de meu pai? Veja, então você percebe-se que a Bíblia mostra isto, o irmão Morano agora repete, que o pai veio habitar no filho depois que ele foi batizado. Na mensagem, Elias, o profeta, ou o profeta Elias, de 1956, veja,
citei 64, voltei agora para citar o ano 56, para vocês verem que o profeta de Deus não mudou a sua forma de crer quanto à unidade de Deus, quanto a Deus habitando no Filho. E Jesus, sendo batizado, no batismo que ele teve, olha, era o batismo do Espírito Santo, o qual estava nele, ou veio sobre ele, no Rio Jordão, depois que ele foi batizado na água. João registra o caso, e viu o Espírito de Deus como uma pomba vindo sobre ele. E note então, quando ele subiu, veja, ele enviou o mesmo manto, o qual ele foi envolto. Este manto que cobriu a Cristo. Que manto era este? O Espírito Santo que habitou nele em plenitude. Foi este mesmo manto que foi enviado depois que ele subiu ao céu. Do mesmo modo que Elias, depois que ele subiu, Eliseu ficou com porção dobrada do seu espírito, e aquele era o Espírito de Cristo. Veio? Não vamos esquecer disso. E foi dito, Elias disse, se você me vir quando eu for tomado, você pode receber o que pede, porque ele pediu porção dobrada do seu espírito. E Eliseu ficou com o espírito de Elias, ou aquele ministério, aquela unção que estava sobre Elias, veio sobre Eliseu. A mesma coisa foi sobre Cristo, aquela unção, a unção celestial, a unção, o Pai, que veio, o Espírito Santo que o cobriu, foi o mesmo que fez sombra sobre Maria para gerar aquele corpo, veio e habitou em plenitude naquele corpo, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele pôde mandar de volta este mesmo Espírito que eu tinha envolvido, este mesmo Espírito que antes do princípio o tinha possuído, como aprendemos em Provérbios capítulo 8. Elohim me possuiu desde a eternidade. A criação do Logos, vocês lembram daquele outro culto. Então aqui está o profeta nos mostrando isto, na mensagem Elias o profeta. E note, depois que ele subiu, ele enviou o mesmo manto no qual ele foi envolto, o Espírito Santo, para a igreja. E isto foi quando? No dia de Pentecoste. Você então agora lembra daquela outra escritura que Jesus disse assim, olha, se eu não for, ele não virá. Se eu não for, ele não virá. Porque estava nele em plenitude. E ele disse, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá, para que o Consolador venha. O manto que eu cobria veio no Pentecoste, se repartiu para também cobrir a sua igreja. Amém. É um quadro perfeito. Bem, na mensagem Manifestação dos Filhos de Deus, o profeta pregou assim. No horto do Getsemane, no jardim do Getsemane, a unção deixou Jesus. Veio no batismo. O deixou no jardim do Getsemane. Quando ele estava ali suando gotas de sangue, quando o pecado da humanidade estava sobre os seus ombros, e ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Vocês estão lembrados dessa escritura? Agora, nisto é exatamente baseado nesse versículo, que as pessoas que creem que Deus é 3 pessoas, ele diz, aqui tem 2, porque o Filho está falando com o Pai. Veja. Eles querem mostrar e se apegam nisto aqui. Realmente Jesus estava falando com o Pai, mas o Pai não é uma pessoa. O Pai é o Espírito Santo que habitou nele. E ali estava o deixando. E na cruz Jesus exclama, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Porque aquilo aconteceu no horto, não é na cruz que Deus o abandona. Não, aquela unção não o deixa, não é na cruz, o deixa no jardim do Getsemane. Está a mensagem Filho de Deus manifestado, ou manifestação do Filho de Deus. No horto, no jardim do Getsemane, a unção o deixou, vocês sabem. Ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu pecador, por causa dos nossos pecados que estava sobre ele.
Vocês sabem disso. Não os seus pecados, porque ele nunca pecou, porém os meus e os pecados de vocês estavam sobre ele. Também a mensagem, o nascer do sol. Eu li agora a manifestação do Filho de Deus, o Filho de Deus manifestado, de 1960. Mas agora eu vou ler a de 1965, o nascer do sol, antes dos selos e depois dos selos, para que vocês entendam que a base doutrinária que o profeta pregou antes dos selos, ele manteve até o final, porque ele primeiro estabeleceu a doutrina para depois trazer a revelação. E nós queremos tudo quanto é de conhecimento sobre a revelação e nos esquecemos de estabelecer a doutrina. Mensagem do nascer do sol. Deus morou sobre o corpo. O Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsemane, porque tinha que morrer como um homem. Recordem, amigos, ele não tinha que fazer isto. Ele não tinha. Esse foi Deus. Deus ungiu esta carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como um Deus, nunca poderia sofrer este tipo de morte. Por isso ele teve que deixar aquele corpo. A unção teve que deixar aquele corpo, porque Deus não morre. Deus não pode morrer. Ele sacrificou seu filho. Veja. Mas aprendemos que ele não mandou, ele mesmo veio. Porque tudo que o filho fez foi Deus fazendo através dele. Sem você, seu filho não existiria. Vem? Sem você, seu filho não existiria. E Deus fala através do filho. Deus é salvador através do filho. Deus é libertador através do filho. Todos os títulos que vocês conhecem sobre Deus, sobre Jesus, libertador, curador, salvador, provedor. Qual outro título vocês podem lembrar? Redentor, que é o primeiro, é o mais alto. Redentor, todos os títulos são títulos de Deus. E ele age através desses títulos na pessoa de Jesus Cristo, o Filho que ele gerou. Mas todos esses títulos que você tem sobre Jesus, é os títulos de Deus. Ele é salvador em Cristo, ele é libertador em Cristo, ele é redentor em Cristo, ele é o curador em Cristo. Por isso que Jesus nunca disse que era ele que fazia, ele disse, é o Pai que está em mim, é que faz as obras. Bem, se ele tivesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido este tipo de morte, porque é impossível Deus morrer. É impossível matar a Deus. Então, se é impossível Deus morrer, se é impossível matar a Deus, então nós precisamos entender que aquele corpo lá na cruz, que foi dependurado na cruz em propiciação pelos meus e os teus pecados, não era aquele ser que você pode chamá-lo de Elohim, aquele que existe de si mesmo. Mas o Logos que ele gerou foi quem subiu ao Calvário, e Deus nele, mas deixou antes. Porque Deus não pode morrer. Deus não pode morrer porque ele é eterno. O Filho poderia morrer porque ele foi gerado. Por isso que ele diz, eu sou o princípio e o fim. Ele teve que principiar, teve que terminar aqueles dias de sua carne. Veja, para poder completar aquilo ao fim de Deus, volto para Deus. Alfa e o ômega, princípio e fim. Tudo que você pode imaginar sobre a divindade, você só pode encontrar isto em Jesus. Porque você não pode ver Deus, você não pode tocar Deus. Quem vê Deus morre, é fulminado. Nunca um ser mortal pôde contemplar a face de Deus. É ver e morrer. É ver e ser fulminado. Agora, quando Deus veio e se manifestou através do Logos que saiu dele, aí Deus pode ser tocado, pode ser cuspido, pode ser esbofeteado, tudo isso. Mas, de outra forma, não. Bem, testemunho de William Branham, 1960, isto aqui. Quando ele dá seu próprio testemunho sobre a sua vida, ele diz: irmão e irmãs, somos homens e mulheres, podemos morrer,
Porém, o Espírito de Deus que está entre nós, que é o Espírito Santo. Abro parênteses e fecho aqui. Olha, irmãos e irmãs, somos homens e mulheres e podemos morrer. Porém, o Espírito de Deus que está entre nós, veja, é o mesmo Deus que encontrou a Moisés no deserto, que estava em Jesus Cristo na terra, veja, porque a vida dele prova que é o mesmo Espírito fazendo a mesma coisa. É uma promessa de Cristo. Não há um lugar, não há outro lugar, não há lugar para você se deter nisto. Não, de maneira nenhuma. Agora, a plenitude da divindade suprema. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Tudo que é Deus foi derramado em Jesus Cristo. Mas, o que os inicistas ensinam é que só existe apenas Jesus, que Ele é a divindade. E isto é um desvio doutrinário da doutrina apostólica e bíblica. Da doutrina apostólica e bíblica. O que a Bíblia diz é que a divindade estava em Jesus, veio nele, não que ele era. Que a divindade não teve princípio, não tem fim, não termina. Não é questão de eu era, mas eu sou. Por isso que ele podia falar através do Filho, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de qualquer coisa, eu sou. Veja. Então, se Deus, nos últimos dias, enviaria um profeta para fazer com que os filhos da fé hoje voltassem à mesma fé apostólica, então ele teria que ensinar as mesmas coisas que os apóstolos criam. E nós estamos aqui, nós estamos sentados em lugares como este, e as pessoas se reúnem na terra para estudar esta Bíblia, crendo nela, junto com esta mensagem profética, é exatamente para entender qual era a doutrina apostólica, o fundamento para crer daquele mesmo jeito. Então, se você perguntasse para William Branham o que é a deidade, o que é a divindade, existe alguma diferença? Bem, a diferença ele já mostrou sobre qual é a diferença sobre o pai e o filho. Ele disse que o filho foi gerado. Essa é a diferença. Qual é a diferença entre Deus e Jesus, ou entre o pai e o filho? Ele disse nenhuma, só que o filho foi gerado. E o pai nunca teve princípio nem fim. E agora o que é que ele diz? Na mensagem, os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Nesta mensagem, ele pregou em uma véspera de Natal, alguma coisa assim. Ele pregou sobre o nascimento de Jesus, sobre a estrela de Belém, e sobre os reis magos, ou aqueles reis que levaram o ouro, incenso e mirra, lembram? E nós aprendemos no segundo culto dessa série, a divindade em serviço. Aprendemos o significado daqueles três coisas, ouro, incenso e mirra. Significa divindade em serviço para morrer. Ouro representando a divindade, né? O incenso, a divindade em serviço para morrer. Ouro, rei, a divindade. Mirra fala de morte. E incenso sobre o serviço dele, o trabalho dele. Divindade em serviço para morrer. Então que revelação eles tiveram? Que naquela criança a divindade estava naquela criança e estava ali para pagar um preço que ele próprio estabeleceu. Aí, bem, já citei isto para vocês entenderam. Quando o profeta pregou esta mensagem, os dons de Deus sempre encontram os seus lugares, ele pregou exatamente sobre o nascimento de Jesus Cristo. E veja o que é que ele diz nesta mesma mensagem. O homem, o corpo, que os discípulos comiam com ele, e brincavam, e quem sabe até ria, e tudo, e quem sabe até ficava olhando se vinha alguém na hora que ele ia tomar seu banho nas praias lá da Galileia. Vai lá, Pedro, toma teu banho, não está vindo ninguém agora. Vocês sabem como é quando tem um grupo de homens anda por aí afora, principalmente como peregrinos, com pés poerentos. Faz um círculo aqui, enquanto Jesus troca a sua roupa aqui. Sabe, eles conheciam aquele homem. Eles viveram com aquele homem. Conhecia até seus pontos fracos, como se Deus pudesse ter fraqueza. Mas ele, como homem, tinha suas fraquezas. Porque sentia fome, chorava, se emocionava, tudo. E até se irritava.
Entende? Como você se irrita. Todas essas coisas. Mas veja o que o profeta diz sobre aquele homem, Jesus, aquele tabernáculo. Ele diz: o homem, o corpo, não era a deidade. Se eu ouvisse isso aqui há 5 anos atrás, eu ia puxar os cabelos. Não, misericórdia, para com isso, quero ouvir isso mais não. Entendeu? Como muitos irmãos que ouvirem uma gravação como esta vão ficar meio tontos. Mas vocês têm em mãos estas mensagens. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Foi impressa aqui em nosso país, creio que em 1987, 86, se não me engano. E até agora, puxa vida, o homem, o corpo não era a deidade, porém a deidade estava nele. É uma diferença. Eu sou ou está em mim, é diferente. Eu em pessoa ser aquilo, mas aquilo está em mim, é duas coisas totalmente diferentes. Por isso o profeta disse: olha, aquele corpo não era a deidade, mas a deidade em plenitude veio e habitou naquele corpo. Amém? Amém. Fiquem de pé enquanto eu leio esta última expressão aqui, na mensagem Bases Fundamental para a Fé. William Branham pregou isso em 1955. Bases fundamental para a fé. Então, se é fundamental, eu preciso disso. Preciso. Quando ele esteve aqui na terra, ele foi o exemplo perfeito da deidade. Ele foi a plenitude da deidade corporalmente. Deus estava em Cristo. O corpo de Jesus era só o tabernáculo de Deus. Veja, o corpo de Jesus era só o tabernáculo de Deus. Foi ali onde o Deus Todo-Poderoso viveu e habitou em um ser. Creem que isto é a verdade? Vocês devem crer para ser salvos. Amém. Base fundamental para a fé. Nós não temos ainda isso traduzido para nós. Veja. Mas veja que ensinamento. E o corpo de Jesus era só o tabernáculo de Deus. Foi ali onde o Deus Todo-Poderoso viveu e habitou em um ser, em um corpo humano. Aí ele faz a pergunta: creem vocês nisto? Vocês devem crer para ser salvos. Vocês têm que crer nisso. Se a gravação pode terminar. Aí eu creio que já encerrou. E vou apenas citar o último trecho agora para irmos embora. Você acabou de ouvir mais uma mensagem Fé Perfeita. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Solicite literaturas gratuitas escrevendo para o programa Fé Perfeita, Caixa Postal número 12, 707-901-970, Francisco Morato, São Paulo. Ouvintes, Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.